nome é Francileu, sou pastor da Igreja Adventista da Promessa aqui em Belém do Pará. Sou hoje o atual superintendente da Convenção Norte e estou aqui para compartilhar com vocês um testemunho de livramento, diria, dos cuidados de Deus por nós, que certamente marcou o meu ministério. Em 2006, quando eu ainda era um jovem pastor, em Terra Santa, Pará, a minha cidade de origem, na época pastoreava duas igrejas, uma igreja na cidade e outra numa comunidade ribeirinha do Amazonas, que é conhecida como Bom Jardim. Na época foi promovido um evento nesta comunidade, fomos convidados para participar. Convoquei a igreja, nos mobilizamos, fretamos uma embarcação que pudesse levar os irmãos e juntamos 40 irmãos e fomos para este evento. Por sinal, um evento abençoadíssimo, né? Onde podemos sentir a presença de Deus, onde os irmãos foram revertidos com a presença de Deus, né? E a alegria podia ver na face de cada irmão, a alegria estampada no rosto deles, naquele momento ali, adorando a Deus juntamente com aqueles irmãos. O evento terminou por volta de 21 horas, quando a gente entramos no nosso barco para retornarmos para a cidade, né, para nossas casas. E todo mundo ali entrando no barco, como as pessoas que conhecem aquela região ali do Amazonas, Tapajós, as pessoas elas têm costume, né, de amarrarem as suas redes, atarem para deitar durante a viagem. E cada um ali atou as suas redes. Eu ainda consegui 2 lugares, né, para atar a rede dos meus filhos. Na época o Wallace tinha 5 anos, a Cristina ia fazer 7 anos. E como não tinha mais espaço para mais rede, a gente deitamos no estrado do barco, que a gente chama aquele assoalho do barco, eu e minha esposa, colocamos uma bolsa na cabeça e a gente deitou ali para descansar um pouco. E começamos o trajeto de retorno para a Terra Santa. Tudo estava indo bem, né? Tudo estava em paz, não imaginávamos o que esperava a gente pela frente. Por volta de 22 horas, o inesperado aconteceu, né? Nós sofremos um impacto muito grande, um impacto violento, como se fosse um estrondo quebrando tudo, né? E de repente, no meio de tudo aquilo, a gente sem saber exatamente o que estava acontecendo, e a gente percebeu que a água estava entrando muito, que se tratava de um acidente, né? Um barco que fazia a linha de Terra Santa a Oriximiná, ele colidiu com a embarcação que a gente vinha. E de repente aquele barco ele começa a afundar, né? Eu sinceramente eu não queria acreditar que a gente estávamos sofrendo um naufrágio, mas era exatamente isso que estava acontecendo. E mediante tudo aquilo, começou os gritos de desespero. Foi um momento desesperador. Vimos crianças gritando, mulheres gritando socorro. Eu lembro de uma irmã que gritava assim: estamos afundando, estamos afundando. Eu ainda em choque com a minha esposa, eu consegui pegar o meu filho no braço, ele tinha só 5 anos, e não conseguimos achar a outra filha. As luzes do barco com o impacto elas se apagaram, então ficou uma escuridão, a gente só via a água subindo e o desespero, né, dos irmãos gritando socorro, salva, gritando o nome de Deus, tem misericórdia de nós. E foi um momento realmente desesperador para nós. Naquele momento ali, não dá para descrever o desespero das pessoas, né? Eu apenas um jovem pastor ainda, meu início de ministério, sem saber o que fazer, eu só gritava o nome da minha filha, minha esposa gritava o nome dela, procurando ela, e a água subindo. E eu lembro que nesse momento
O missionário Leandro, que estava com a gente, que hoje é pastor ali na Amazônica, ele chegou para mim e falou assim: pastor, nós vamos morrer. A gente vai morrer junto com as ovelhas, mas a gente não vai sair daqui. E para mim, assim, foi um momento marcante, porque eu pensei naquele momento: nós vamos todos morrer, ninguém vai escapar. O barco estava afundando muito rápido, era 10 horas da noite, você não sabe para onde nadar, para onde ir. E da forma como ele estava naufragando, era tudo que a gente pensava, é que ninguém vai sobreviver, né? Então, as pessoas que estavam no outro barco, que colidiu com a gente, começaram a saltar na água e tentar fazer o resgate das crianças, das mulheres, né? Passar para o outro barco. E eu lembro que em todo esse desespero que eu estava com meu filho na mão, procurando a minha filha, uma irmã, ela vem com uma criança de 3 meses na minha direção. E ela gritava assim: pastor, salva minha filha, salva minha filha. Imagina eu, o pai, com um filho no braço, tentando salvar ele, e uma que ainda não tinha encontrado. E agora tem uma irmã diante de mim gritando: salva minha filha, com 3 meses. Para mim marcou assim, porque eu imaginei, eu não posso deixar essa criança. Então naquele momento eu não só peguei aquela criança, não sei de onde eu achei tanta força, que eu segurei a mãe com toda a criança e saí puxando no meio da água e passei para o irmão Mário. O irmão Mário, para mim, naquele acidente, foi um herói. Eu cheguei a ver o irmão Mário sair com 5 crianças coladas no corpo dele, abraçando assim aquelas crianças e resgatando, tirando dentro do barco no meio da água, levando para outro barco. E assim ele ficou tirando as pessoas ali, as crianças, as mulheres. Eu lembro que eu peguei essa mãe com toda a criança aí levando, dei na mão dele e ele seguiu com ela e eu continuei procurando a minha filha, né? Nessas alturas já tinham pegado meu filho também da minha mão, já tinham levado. E tudo que eu pensava é: eu preciso encontrar minha filha. Minha esposa gritava o nome dela e eu lembro que eu mergulhava nas águas e no meio das redes ali no fundo tentando encontrar ela, mas eu não encontrava. Para mim estava sendo muito dolorido, porque tudo que eu pensava, de repente a minha filha é a única pessoa que faleceu aqui, que está perdida, né, no choque, ela poderia ter caído na água. E ninguém conseguia me tirar de lá, porque eu queria encontrar minha filha. Aí minha esposa gritando. E eu lembro que os pertences dos irmãos sendo levados pela correnteza, porque quem conhece aquela região ali do Amazonas, Tapajós, as correntezas são muito fortes. E eu lembro dos pertences dos irmãos como bolsas, instrumentos da igreja sendo levados pela correnteza, porque nessas alturas a água ela estava subindo muito, muito forte. E de repente, quando a água chegou mais ou menos pela minha cintura, acima um pouco, eu percebi que o barco ele não estava mais afundando, ele parou. E naquele momento ali, eu senti a provisão de Deus. Era como se a mão de Deus tivesse segurado aquele barco. Na minha mente eu imaginei que ali onde ele afundou tinha uma ponta de areia, onde o barco afundou em cima e ele não estava mais afundando, então eu já começo a ficar mais tranquilo e continuando a procurar a minha filha. Enquanto isso, o pessoal tirando todo mundo, resgatando. E depois eu ouvi uma voz, né? Alguém gritou e disse: pastor, encontraram a sua filha. A sua filha ela já está salva, ela já está resgatada, já está lá no barco. E aquilo para mim veio naquele momento uma sensação de gratidão, né? Gratidão porque eu sabia que naquelas alturas o barco não estava mais afundando e que ninguém tinha morrido. Eu só queria agradecer a Deus. Agradecer a Deus porque eu imagino que se aquelas pessoas tivessem morrido ali, seria o fim do meu ministério, porque eu era o pastor, eu era o responsável por todas aquelas pessoas, né? E graças a Deus, a gente
pude todo mundo ser resgatado, salvo, né? E quando não tinha mais ninguém dentro do barco, eu acredito que o resgate ali demorou mais ou menos 1 hora de tempo. E quando não tinha mais ninguém naquele barco, eu lembro que alguém pergunta, ainda tem alguém aí? E começaram a dizer, não tem mais ninguém, não tem mais ninguém. Era como se isso fosse um código, né? Não tem mais ninguém. E de repente o barco, ele afundou de uma vez. Foi muito rápido, ele foi submerso, ele sumiu ali, foi engolido pelas águas. E eu olhei a cena assim, os irmãos todos molhados, mas todos com vida. Tivemos perdas materiais, mas Deus, ele preservou a vida de todos aqueles irmãos. E quando eu vi aquele barco afundar, eu percebi que não era uma ponta de areia, não era nada que estava segurando aquele barco. Naquele momento ali eu entendi que era a mão de Deus que sustentou aquele barco. Foi a mão de Deus que segurou até sair a última pessoa lá de dentro. Deus dizendo, não vai morrer ninguém aqui. Vamos ter perdas materiais, mas a vida de todos serão preservadas. Louvado seja Deus. Eu me emociono muito de lembrar e reviver esse momento, porque ficou marcado no meu ministério a grandeza de Deus e o cuidado de Deus que Ele tem por nós. Então, quando eu imagino que Deus segurou aquele barco, desta mesma forma Ele esteve no barco de Paulo, quando a Bíblia fala que Paulo estava num navio com muitos escravos, muitas pessoas ali. Eles sofrem um impacto de uma tempestade. Quando o barco está se quebrando, diz a Bíblia que Paulo tomou a palavra e disse assim, ninguém entra em desespero, porque ninguém vai morrer aqui. E de fato a Bíblia diz que Deus preservou a vida de todos. Nenhum deles perderam a vida. Desta mesma forma, Jesus, ele esteve com os discípulos quando eles atravessavam uma grande tempestade. E eles entram em desespero e eles começam a dizer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. E alguém chega até Jesus e diz, Senhor, salva-nos, pois estamos morrendo, o barco vai afundar. E a Bíblia diz que Jesus, levantando as mãos, repreendeu o vento e o mar. Pedro fica impressionado com aquela ação de Jesus. E ele diz assim, que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu sinto o meu coração bater mais forte quando eu penso nesses livramentos bíblicos. E eu pude viver essa experiência na prática, quanto pastor, a igreja que Deus tinha dado para mim pastorear. Meio de um mar, 10 horas da noite, tudo que vinha na nossa mente, todos vamos morrer. Mas Jesus, Ele sustentou aquele barco. Ele segurou até que todos saíssem dali. Desta mesma forma, Jesus, Ele tem estado com você. É só você permitir que Ele entre no seu barco. De repente, o seu barco não é literalmente como nós vivemos essa tragédia. Mas, de repente, pode ser uma outra área da sua vida. Você está sentindo afundar? Clame por Ele. Clame pelo nome de Jesus, como nós clamamos. Eu tenho certeza que o mesmo Deus que nos socorreu é o mesmo Deus que vai estender a mão para você. Que esse testemunho sirva para fortalecer a sua fé em Jesus e nunca duvidar dele. E eu concluo dizendo, ao Senhor Jesus seja dado a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém.